Meus queridos e diletos irmãos, a paz de Cristo esteja em vossos corações. Estamos de volta com mais uma parcela da Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Estamos analisando o livro de Deuteronômio, os discursos de Moisés. Nos conteúdos anteriores, nós abordamos o primeiro e o segundo discurso de Moisés. Nesse conteúdo estaremos analisando o terceiro discurso de Moisés. Desde já nós pedimos para que você possa deixar o seu comentário, dar um joia e compartilhar esta mensagem com mais alguém. Se inscrever em nosso canal. Fazendo assim, você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este, para abençoar a sua vida e a vida de muitas pessoas que precisam da palavra de Deus. Nós iremos analisar os seguintes capítulos do livro de Deuteronômio, capítulos 27 e 28. Quando Moisés prega seu terceiro sermão aos israelitas, antes da sua morte. Nesses dois capítulos, nós temos duas sessões importantes. Primeira, a ordem para edificar e a ordem para proclamar. Duas ordens neste texto. Deuteronômio 27, 1 ao versículo 8, Moisés aborda a ordem para edificar. Israel deve construir um altar no Monte Ebal e escrever nele as leis de Deus. E este altar deveria ser edificado segundo as orientações de Deus com relação ao altar do sacrifício. A segunda ordem de Moisés é a ordem para proclamar. Deuteronômio, capítulo 27, versículos 14 ao 26, capítulo 28, versículos 15 a 68. Nessa segunda sessão, nós analisaremos os motivos e os resultados desta proclamação. Depois analisaremos as bênçãos pela obediência. Nesse contexto, quando Moisés dá ordem para esta proclamação, nós veremos, portanto, em seu contexto, as maldições pela desobediência e as bênçãos pela obediência, evidentemente. Queridos irmãos, 6 tribos, Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim, devem ficar no monte Gerizim e proclamar uma bênção sobre os israelitas, pela obediência à lei de Moisés, à lei de Deus. Então, as outras 6 tribos, conforme o texto, isto é, Rúben,
Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali, essas 6 tribos devem ficar no Monte Ebal e proclamar a maldição pela desobediência da lei. Então, segundo a orientação de Moisés, 6 tribos ficariam no Monte Gerizim: Simeão, Levi, Judá, Isacar, José, Benjamim, e 6 tribos ficariam no Monte Ebal, isto é, Ruben, Gade, Azer, Zebulã, Dan e Naftali. A segunda seção em análise: as maldições pela desobediência. Deuteronômio 27, 14 ao 26 e capítulo 28, versículos 15 ao 68, conforme já expomos. Primeiro, os motivos. Deuteronômio 27, 14 ao 26. Quando os levitas devem proclamar as maldições às seguintes pessoas: as que fazem ídolos. Olha isto. Deuteronômio 27, versículo 15, maldito. As que menosprezam seus pais. Olha isto. Aos filhos que não prestam obediência aos pais, maldito. Deuteronômio 27, 16. As que mudam os marcos dos próximos, grileiros, ladrões de terra, maldito. Deuteronômio 27, 17. As que fazem o cego errar o caminho, olha que maldade, maldito. Deuteronômio 27, 18. As que são injustas com os estrangeiros, os órfãos, as viúvas. Deuteronômio 27, 19. Naquela época não havia aposentadoria, vale gás, Bolsa Família, qualquer órgão social do governo. Cada família israelita mais abastecida deveriam socorrer os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os pobres, pois era uma vida em sociedade, em paz, com Deus, e Deus é bondade. As que cometem incesto em suas várias formas possíveis, Deuteronômio 27, 20, 22 ao 23. Você lembra aquele caso de Ló e as 2 filhas? Pois bem, expressamente proibido pela lei, incesto, relações sexuais ilícitas, proibido, maldito, aqueles que porventura as praticassem. As que praticam bestialidades, isto é, relações com animais, zoofilia, maldito. Deuteronômio 27, 21, pecado grosseiro, pois não se pode cometer tais tipo de iniquidade. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. As que cometem assassinatos ou são pagas para fazê-los, Deuteronômio 27, 24 ao 25, maldito. E quantos matadores de aluguel no Brasil, atualmente, no mundo político, quantos que matam para ganhar dinheiro e quantos assassinos que mandam. Tanto quem manda como quem opera o ato são assassinos, são malditos diante de Deus. As que não obedecem à lei de Deus, maldito. Deuteronômio 27, 26. E, enfim, esses tipos de pessoas praticando tais atos, evidentemente vem a colheita, vem os resultados.
E conforme Deuteronômio 28, 15 a 68, se o povo não obedecer às leis que o Senhor deu, sofrerá, evidentemente, maldições. Veja como era severa a lei de Deus concedida por Moisés aos israelitas. Destruição na terra era uma forma de punição. Os inimigos, a lavoura seria uma lavoura péssima, uma colheita fracassada. Deuteronômio 28, 15 ao 24, versículos 26 ao 31 e versículos 33 ao 35 e 38 ao 48. A desobediência resultará em doenças, pragas, fome, seca, tempestade de areia, derrota nas batalhas, infidelidades, infertilidades na plantação, na reprodução humana, medo e frustração constantes e escravidão de seus filhos. Veja quantas coisas eles poderiam atrair negativamente em desobediência à lei, no descumprimento das exigências divinas para a nação. A dispersão da terra, seriam exilados, expulsos da terra, caso desobedecessem. Deuteronômio 28, 25, versículo 32, versículos 36 ao 37 e versículos 48 a 68. Pesquise esses textos, estudem esses textos. A desobediência, segundo o texto bíblico, fará com que os israelitas sejam rodeados de inimigos, passem a praticar o canibalismo, sejam retirados de sua terra. Olha isto, a desobediência fará com que os israelitas sejam rodeados de inimigos, passem a praticar o canibalismo, sejam retirados de sua terra, escravizados e dispersos entre as nações. E segundo Deus orientou a Moisés, eles se tornarão objeto de horror, de escárnio entre as nações, e não encontrarão descanso em lugar algum. Deus fará com que tremam e se desesperem, viverão com medo constante, sem motivos para crer que sobreviverão. Era um castigo terrível, caso enveredasse para o caminho da desobediência. Por isso a importância de se fazer esses destaques entre as práticas da desobediência e as práticas da obediência. As bênçãos pela obediência também eram algo bem prático, bem esclarecido para Israel. Por isso, Deuteronômio 28, versículos de 1 ao 14, se os israelitas atentarem para as leis de Deus, usufruirão bênçãos nas cidades e nos campos. Olha isso, bênção em sociedade, bênção na lavoura, bênção em tudo que eles fizerem, em todas as sementes que semearem a terra, seriam bem-aventurados. Teriam colheitas abundantes, seria uma maravilha, pois a obediência atrai as bênçãos de Deus. Terão muitos filhos,
grandes colheitas e rebanhos, terão vitórias nas guerras e emprestarão a muitas nações sem precisar pegar emprestado. Viu que bênção? Serão a cabeça e não cauda. Essas eram as duas oportunidades de escolhas que Moisés, nesse terceiro sermão, pregou aos israelitas e deixaram toda a comunidade bem alerta, bem estruturada e bem informatizada acerca da vida religiosa, da vida civil, da vida social ou em sociedade. Agora, tudo dependia da forma em que eles deveriam se comportar na nova terra. Obedecer a Deus em primeiro lugar e serem, portanto, instrumentos de bênçãos e próspero, uma nação sacerdotal, uma nação única que testemunharia de Deus na terra, até que viesse o Messias, o Cordeiro de Deus, o semente da mulher, pois a Bíblia é um livro que trata da restauração da humanidade. E nos passo a passos, nós estamos aqui em análise panorâmica, mostrando esses caminhos que levam, evidentemente, até Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe. Em nosso próximo conteúdo, estaremos analisando aqui a aliança bíblica, as mudanças, as escolhas, os cânticos e também as convocações para o ingresso na nova terra prometida. Eu pedi a você que pudesse compartilhar esta palavra, deixar o seu comentário, dar um joia, se inscrever no canal. Você fazendo isso nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este, para abençoar sua vida e a vida de todos aqueles irmãos que desejam aprender a palavra de Deus e ainda não tiveram acesso a conteúdos simples, rápidos e eficazes como este. Que Deus lhe abençoe. Contamos com você. Fique na paz e coberto pelo Espírito de Deus e que a obediência seja sempre o foco de sua vida para com Deus. Amém?